Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do Café e Prosa, sempre recebendo aqui no prédio da casa, no sexto andar, as figuras importantes da nossa cidade que ajudaram a construir essa Florianópolis tão linda dos dias de hoje, uma cidade que tem um futuro pela frente, um belo passado, mas que foi construído através de pessoas de muito trabalho, pessoas de fibra, pessoas que honram a nossa cultura, que honram a nossa tradição. Hoje, com Adalto Raul Lisboa, 74 anos, ele que é manezinho de Santo Antônio de Lisboa, uma história na comunidade, uma história no bairro, uma história na profissão e também uma história no futebol amador. Afinal, são 50 anos dedicados ao querido Avante, Azul e Branco de Santo Antônio de Lisboa, um clube tradicional de muitos jogos, muitos títulos e também muitos bailes. Adalto, prazer te receber aqui para contar a tua história, para contar um pedaço da história da cidade. E você que tem uma memória brilhante e vai nos contar tudo isso. Obrigado pela presença. Obrigado, Bion, pelo convite, né? É uma grande honra para mim estar participando desse teu programa. E nós vamos falar de Santo Antônio, de Avante e profissão e mais os detalhes que você estiver à vontade. Fica à vontade para me perguntar o que eu puder responder. Terei imenso prazer de fazer isso. Adalto, como foi a infância em Santo Antônio? Bom, em Santo Antônio, olha, Bion, a infância foi muito boa mesmo. Eu sinto muita saudade da década de 60, já vou te falar aí que eu tinha 9 anos, né? Nasci, me criei ali, vivo até hoje em Santo Antônio, não tenho vontade de sair de lá para lado nenhum. E a minha infância ali, ó, foi muito, muito proveitosa. Foi trabalhada, né? Porque nós somos de uma família somos 10 irmãos, né? E o meu pai faleceu muito cedo, com 48 anos de idade. Eu tinha 11 anos na época. Até então a gente já trabalhava desde muito cedo, né? Que nós tínhamos criação de gado, nós tínhamos roças de mandioca, de milho. Então a gente fazia tudo que comia, plantava, né? Plantava para comer. E daí fomos vivendo. Aí a minha mãe ficou viúva né? Eu tinha 11 anos, ficou com 9 filhos para criar, porque a mais velha tinha casado fazia um ano. Meu pai faleceu em 62. E daí foi aquela luta. Felizmente, assim, ó, todos sobreviveram, né? Nunca, assim, ó, passamos necessidade. Lógico que tivemos que trabalhar bastante, né, para que isso pudesse acontecer. Na roça, continuamos com criação de gado. E a minha mãe também levantava muito cedo, porque ela tinha um compromisso muito grande, que era sustentar os filhos, porque meu pai era servidor do INSS na época, né? INPS na época, né? Depois que virou IAPAS e INPS, essas coisas. Então, um salário mísero, mas que felizmente a gente conseguiu sobreviver e estamos aqui hoje Firme e forte. firme e forte. Adalto, aquele tempo era uma cidade menor, cidade rural, né? Você relatou aqui. Santo Antônio era um bairro assim de Florianópolis, né, que tinha estrada de chão, né? O transporte coletivo. Por ali passavam todos que vinham de Canasvieira, de Inglês, que a única passagem que tinha era ali, Santo Antônio, Tambaqui, Santo Antônio, Saco Grande, né? E era tudo estrada de chão. E a gente, para estudar, eu comecei a estudar em 63 na escola técnica, e o nosso ônibus de lá saía às 7 horas da manhã e voltava às 4 da tarde. Se você pegasse o horário para estudar na parte da manhã, você tinha, ao meio-dia, quando saía da escola técnica, tinha que pegar um ônibus aqui em cima na Praça de Bombeiros, um ônibus de Saco Grande, e ia até hoje Mercado Coelho, a gente falava que era a venda do seu job, né? Dali saltava e ia de pé até em casa, não tinha outra saída. E se estudasse à tarde, aí tinha que inverter a coisa. Tinha que sair de casa às 9, 9h30 da manhã para pegar um ônibus às 11 horas ali, vinha estudar. Às 6 horas, quando saía, pegava esse ônibus do Saco Grande, saltava ali de novo no job e de pé para casa. Lógico que a gente não ia sozinho, nós tínhamos um grupo de 4, 5, 6, né?
Então foi difícil, mas foi bom, né? E as brincadeiras, hein? Lá no bairro, na infância com os amigos, hein? Brincadeira de peão, bolinha de gude, de esconde-esconde. Era tudo muito saudável, né? Na época não tinha essas coisas que tem hoje, essa maldição que tem, que não se pode nem sair à noite na rua, que é um perigo. Se bem que na nossa época a gente, assim, horas 6h30, 7 horas já era recolhido, né? Mas de outra hora tem que estar em casa e à noite não tinha ninguém na rua. És do tempo da Pomboca? Sou do tempo da pomboca, da lamparina, né? Do lampião. Passei muitas noites em engenhos de farinha, né? Raspando mandioca para fazer farinha. Né? Lá em Santo Antônio nós tínhamos lá uns 5 ou 6 engenhos de farinha. Tradição. Hoje, infelizmente, não tem mais nenhum, né? Só tem ali o dos Andrade que fica mais para eventos, né? Para funcionar mesmo como funcionava antes, não existe mais. É, uma tradição, né? Porque não tinha energia elétrica. Não tinha. A nossa energia chegou em 1962, 62. uma promessa de campanha do candidato a governador Celso Ramos, né? E ele foi eleito e ele cumpriu com a palavra dele. Então, em 62, nós começamos a ver pela primeira vez a energia elétrica em Santo Antônio. Rádio todo mundo já tinha. Aquele rádiozinho de pilha, né? É. Todo mundo já tinha. Os jogos de futebol. TV demorou um pouquinho, né? Demorou um pouquinho É mais. por causa das condições financeiras também para Sim. comprar, né? A gente saía de pé, eu tinha uns caras mais abonados que moravam lá em Sambaqui, né? Então eles botavam a TV na sala, de frente para a janela, que todas as casas antigamente eram em cima da rua, né? Sim. Abria a janela e nós ficávamos ali assistindo a TV, Pendurado. pendurado na janela. Há muitos relatos na Copa de 70. Pessoas que não tinham condições iam para as janelas das casas acompanhar os jogos. E era TV preta e branca, né? Preta e branca. É. Hoje é colorida. E essa infância marcou, né? Marca a gente. Né? Marca muito, né? Eu sinto saudade, né? Gostaria que voltasse, sim. Mas infelizmente não tem como, né? A vida é feita de A fases. vida vai levando e cada vez vai evoluindo mais, né? E a gente tem que acompanhar a evolução, né? Muita gente que é contra a construção disso ou daquilo. Pô, nós gostaríamos que tivesse um Santo Antônio de 60 anos atrás, mas isso aí é impossível. Sim. Santo Antônio virou uma rota gastronômica, né? Então, durante a temporada é loucura de pessoas né, que transitam por lá. E na baixa temporada são os restaurantes, né? Tem muito restaurante bom, né? É verdade. Então traz muita gente. O primeiro contato com a bola foi na infância? Primeiro contato na aula foi na infância. A gente, assim, ó, nós tínhamos, depois da nossa tarefa de casa, a gente chama de Rua da Praia, que fica em frente da casa, ficava em frente da casa do seu Joca, né? Seu João de Deus Sartorato. E aquele prédio onde tem um restaurante hoje, 2 pavimentos, onde Dom Pedro teve hospedado para trazer a coroa para a igreja de Santo Antônio, né? A gente tinha um campinho de futebol na beira da praia. Então, todo final de tarde, a bola comia. E daí começamos a montar um timezinho, né, para jogar contra outros, e o time nosso, o maior adversário, era o Triunfo. Na realidade, ele não tinha nem esse nome, ele chamava de Sambaqui, né? Era Santo Antônio contra Sambaqui. Sim. Né? Aí fomos fazendo as peladinhas. Com 15 anos, eu já assumi como titular do Avante, né? E até então a gente treinava todo sábado à tarde. Naquela época tinha primeiro e segundo, né? Sim, sim. Então eu joguei um ano mais ou menos no segundo e depois fui promovido para o time de cima, né? E desde esses 15 anos até os 50 anos, 55 anos, eu joguei na zaga do Avante. O Avante tem uma raiz muito grande, né? Porque o Avante, um dos times amadores mais tradicionais da cidade, fundado em 30 de março de 47, né? E ficou desempenhando suas atividades por décadas, até resolver disputar o Campeonato do Norte da Ilha, né? Isso foi em 87 que nós disputamos pela primeira vez o Campeonato do Norte da Ilha. Aí o que é esse campeonato? Foi um campeonato muito bom, né? Foi a primeira vez que a gente participou, que até então existia alguma resistência por parte de alguns,
Mas aí o pessoal se reuniu, não, vamos disputar esse campeonato. Aí vamos, aí se inscrevemos no campeonato, eu acho que se eu não me engano era Cofane na época, e participamos de um campeonato que tivemos que ser campeão do primeiro turno, foi feito um quadrangular, fomos campeão do quadrangular, segundo turno fomos campeões do segundo turno, teve um quadrangular, fomos campeões e ainda não nos tornamos campeões. Para ser campeão teria que jogar mais uma final. E essa final foi contra o time da Jurerê, né? Aí jogamos a primeira, foi uma partida só, que seria no nosso campo por causa do campeonato que a gente fez. Nós estávamos invictos no campeonato, né? Aí jogamos essa partida, eles arrumaram um jeito lá, porque eles não queriam que a final fosse no campo do Avante, mas pelo regulamento teria que ser, né? Por causa da nossa posição. Tem que arrumar um rolo, meio tempo de jogo, eles saíram de campo. E a Cofane marcou um outro jogo para nós lá no campo do Lili, na Vargem Grande. Né? Daí nós ficamos naquela assim, nós vamos... Não, nós não vamos, né? Nós não podemos se rebaixar tanto, né? Nós já fomos campeões do primeiro turno, campeão do quadrangular, campeão do segundo turno, campeão do quadrangular, tudo invicto. Agora nós vamos para lá se sujeitar para disputar uma partida final lá só por causa de uma taça? Não, ninguém vai. Aí ficamos naquela, não vamos, não vamos, não vamos. Aí decidimos, então nós vamos. Mas nós vamos fazer assim, ó. Para eles a gente não iria, né? Mas nós combinamos que a gente ia trocar de roupa ali no Avante, ia pegar, na época era uma Kombi, né, para chegar lá em cima da hora do jogo. Chegou, entrou em campo. Chegamos e entramos em campo, né? E vencemos, fomos campeões. Campeão invicto do Amador do Norte da Ilha, né? Do Campeonato do Norte da Ilha. Daí, depois disso aí, em 88, a gente resolveu participar do Campeonato Amador da Grande Florianópolis. Era Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Antônio Carlos. E também tinha um time muito bom, né? Os times bons que tinha. Tinha Indil, Indil logo a Serraria. Muitos ex-profissionais, né? Tinha a Portuguesa, tinha o Ajax, né? Portuguesa do Pantanal. Ajax do Saco dos Limões. No Ribeirão tinha o Bandeirante, né? Bandeirante. Tinha o Estrela Azul de Antônio Carlos. O grande campo, né? O Antônio Carlos também participou. Atrás da igreja. Isso. E a gente, felizmente, foi campeão. Primeiro ano que participamos desse campeonato, fomos campeões. Depois, continuaram os campeonatos, mas eles eram campeonato de Florianópolis, não era mais da Grande Florianópolis, né? Nós devemos ter uns 8 títulos de campeonatos amador de Florianópolis. Só time forte, esses times. Só time forte. Tinha um Nevada também, lá da Palhoça, né? E a semifinal foi Avante e Portuguesa no campo da Indil. Esse jogo eu não estava, nem eu, nem o Paulo Cabeça. Sim. Mas estava suspenso que nós tínhamos recebido o terceiro cartão amarelo no jogo antes. Mas, e no segundo tempo, teve um jogo, o rapaz que entrou no meu lugar de zagueiro, né? O Zé Luiz, lá de Canasvieiras, foi expulso. Nós ficamos com 10. E aquela pressão toda, né? Mas, felizmente, lá aos 44 do segundo tempo, o Áureo foi numa linha de fundo e cruzou para a área, o Conrado subiu e cumprimentou a rede. Alívio. Aí ganhamos a condição de disputar a final contra a Indil. O primeiro jogo no campo deles e o segundo jogo no nosso campo. Primeiro jogo nós perdemos de 1-0, né? O árbitro da época era o Eurico Martins. Daí, na próxima semana, seria o segundo jogo no campo do Avante. Nós teríamos que ganhar no tempo normal e na prorrogação. Né? Não tinha pênalti, nem tinha vantagem. E fomos para o embate. Durante a semana, né, eu sempre visitava a federação, todos os diretores de clube visitavam a federação, participavam do campeonato, né? Aí falando com o nosso saudoso Ciro Baixa, que era o presidente da época dessa parte do Amador. Ele: Adalto, quem é que tu queres para apitar lá o jogo? Eu disse: eu quero o Eurico. Mas ele... Ciro, não importa o que é que ele fez lá. Eu quero ele
Ele vai apitar a final em Santo Antônio. E não sei o que aconteceu, que na hora do jogo quem apareceu para apitar foi o outro árbitro. Mas aí nós ganhamos no tempo normal, e 2-1, e ganhamos na prorrogação de 1-0. E fomos campeões da Grande Florianópolis. Saudade desse tempo? Muita, né? Muita. Essa época eu já jogava de zagueiro. Começaste de volante. Comecei de volante. Quando era partidas amistosas, que fazia aquele jogo assim contra times, né, de outras localidades, da região, e até de fora também, lá de Palhoça, São José, Santa Mara, a gente jogou muito, né? Então a gente fechava a partida e ia para lá. Aquela viagem, mini Fazia aquela viagem. mini viagem, mas ia de ônibus, né? Porque tinha aqui 2 times, primeiro e segundo, né? Aquela bagunça no ônibus. Isso, Tradição da várzea, né? a tradição da várzea. E o Adalto e os amigos, hein, que jogaram contigo, lembranças? Puxa, muita lembrança. Vamos começar lá da época do campeonato, do início do campeonato amador, né? Laércio, goleiro, né? Kleber, o Edson, que a gente chamava de Gagá, né? O Rogério, que tinha um apelido de Prego. Nosso saudoso Bibi, que jogava lateral esquerdo. O Cunha, Paulo Cabeça, Bueno, Pezinha, Silvi, Conrado, Áureo. Meu Deus, isso aí é muita saudade. A gente jogou até depois um certo tempo juntos, porque nós fizemos um campeonato de veterano, né? E a gente participava, então a maioria do pessoal participava conosco disso aí, né? A gente tinha um time forte e muita saudade daquela época. Teve um tempo aí que o veterano jogava às quintas-feiras, né? Nós jogávamos às quinta-feiras no Campo da Vento, mas era também amistoso, né? Uhum. Depois é que começamos a participar de campeonato também de veterano. E eu era contra, mas para não ficar o único contra, né? Cedia. Eu cedia e participava. Porque eu achava que nós não tínhamos mais idade para disputar campeonato. Tinha para fazer brincadeira de amistosos, essas coisas todas, né? Paraste de jogar com quantos anos? Eu parei de jogar com 60 anos. Não deu mais. Não deu mais. Eu tive uma lesão de virilha, né? E não consegui curar, apesar de fazer diversos tratamentos. Daí eu peguei e digo, eu acho que é um aviso, está na hora de eu parar. E aí fosse fazer outra atividade. Daí também, 60 anos, eu já estava praticamente aposentado, né? Uhum. E aí começamos só a fazer serviço caseiro. Mas assim, ô Bion, eu gostaria de falar assim da época nossa. A gente participava muito do futebol. Hoje é futebol 7. Sim. Naquela época era futebol suíço. Sim. Né? Então joguei no time do Cacau, no Beijo. Joguei no time do Valério, o Vale Valer, né? Então, e joguei também no KM8 ali no KM8 também. Isso. Então, a turma do Caco Bastos, do Sabará. Eu posso dizer assim, porque o Adalto, né, jogou futebol, mas também eu tive muitos professores, né? Joguei com Veneza, com Ari Prudente, com Orivaldo, com Balduino, Só fera. com Osmari. Então, não tinha como tu não ser bom, né? Para estar no meio dessa turma aí, sem contar, claro, Valério Matos, que era excepcional, né? Campo do Valério jogaste lá em Santa Amaro? Joguei lá no campo dele. Que tinha... Lá na residência dele, né? Ele fazia o hino das seleções. Isso, não, lá o Valério é uma pessoa, assim, formidável. Ajudou muito aí o futebol de Florianópolis, né? Com a sua capacidade que ele tinha, né? E o seu futebol também, que ele jogava muito, né? O Beijo parou, né? O Beijo parou. Outras histórias também, né, Adalto? Hoje é só histórias. História do Beijo, hein? No time do Valério também eu joguei com o Zilto, né? O Zilto. E o Beijo, poxa, a gente tinha um timezinho razoável, né? Aí jogava o Valério, jogava o Lê Salles, né? Jogava o irmão do Cacau, o Marcelo Negão. Jogava o Tero Cavalazzi. Né? Jogava o Bibi, esse que trabalhava agronômica, isso, da agronômica. Da família Souza. Isso, Bibi Souza. Nós tínhamos um time assim, respeitável, né? Uma vez... Adilson Heleno jogou também. O Adilson Heleno jogou também, mas era esporadicamente, né? O Renato Sá, o Adilson Heleno.
Uma vez nós fizemos uma viagem, fomos jogar em Ubatuba. Saímos daqui na sexta-feira, às 18 horas, o ônibus saiu da casa do Cacau ali no Coqueiros, que ele morava ali na época, não sei onde é que ele mora hoje. Lá em Jurerê. É. E dali nós partimos para Ubatuba. Ubatuba, São Paulo. São Paulo, litoral de São Paulo, Litoral de né? São Paulo. Passamos, o Valério Matos tinha uma churrasqueirazinha portátil, Aham. que ele colocou no ônibus, ali em Joinville, naquele restaurante, como é que é? O Sinuelo, né? Sinuelo. Paramos ali, fizemos um churrasco, depois dali tocamos para Ubatuba. Chegamos lá, era 1h da tarde de sábado. Nosso jogo ia ser domingo de manhã. E nós ficamos no hotel, eu, o Valério e o Vinícius, que era filho do Valério. Os outros, que era a turma Rato, Torrado, Lê Salles, Cacau, né? Voltaram para São Paulo, que ia ter um show lá, né? Foram participar. Ainda era 5h da manhã, aquele barulho no corredor do hotel e chegando. E jogamos de manhã e à tarde íamos embora. Tinha uma galera legal aí, mais da minha geração, que eu vi jogar ali no Beijo, o Africano, o Bolacha, que foi goleiro também, Sim. entre outros, né? O Beijo fez história, né? Joguei também com o Carlos Roberto, né? Ah, o Cachorro. Cachorro. Jusceli, o branco, ele que é goleiro. E o outro também, que era goleiro do Grêmio, né? O Jusceli. Sim. Né? Até recentemente o Cacau fez 70 anos e eu me lembro de um jogo que teve lá no sítio do Décio Girardi, na Vargem Grande, na festa de 50 anos dele, que jogou o Master do Avaí e o Master do Botafogo. Né? Vieram aí, o Rubão era vivo ainda, Zenon, aí pelo Botafogo veio o Jairzinho, Afonsinho, né? Marinho Chagas também. Não sei se estava nesse jogo. Não, infelizmente eu não fui convidado para isso aí. Isso aí foi em 2005. 2005. Teve uma pessoa também que nós jogamos junto, o Osmarzinho. O grande Osmarzinho, já joguei com ele. Né? Grande Osmarzinho. Baixinho, ligeiro. Ligeiro, esperto, né? Dá saudade de jogar, né, Dalton? Dá muita saudade. Assim, hoje, assim, eu só vejo jogo na televisão, né? Porque nem o Avante tem mais time, nada, né? Sim. Então eu vejo na televisão, aí eu fico olhando assim, meu Deus. Como é que esse cara ganha dinheiro para jogar futebol? Pô, mudou muito, né? Mudou muito. Hoje são uns robozinhos, né? Só faz aquele... Só cumprir tabela e posição e vai. Mas o cara erra passe de 1 metro. É um absurdo, né? Mas é a evolução do futebol, né? Fazer o quê? As coisas mudam, né? As coisas mudam. E como mudam, né? Muda muito. Falar em futebol, ainda no assunto futebol, o time do coração é o Avaí, né? Como começou isso? Olha, deve ter começado pelas cores do Avante, né? Que é azul e branco, né? Sim. Então, eu me apaixonei pelo azul e branco e virei torcedor do Avaí, né? Naquele tempo você saía de lá para vir para Adolfo Conde? É assim, ó, na época, muitos jogos do Avaí, eu trabalhava no Hospital Servidores. Perto? Era pertinho, então a gente sempre fazia uma horazinha extra, a mais, na hora do jogo ter uma folguinha, porque o jogo geralmente era à tarde. Era tarde, não tinha iluminação. A gente deixava o paletó na cadeira e dava uma fugidinha lá no jogo e depois voltava. Adolfo Conde, muito me lembro do Adolfo Conde. E joguei também no Adolfo Conde, né? Sim. O seu Valoca, que era era o administrador. Bom, né? E depois mudou para Ressacada, né? Bom também, né? Conhece o velho Janga? Conheci muita gente. Olha, o pessoal do Avaí ali, a gente conviveu com quase todos, né? Porque de manhã cedo a gente já ia para casa do Valoca para ter o acesso ao jogo, né? Sim. Ele morava dentro do campo, né? Sim. Do espaço do campo, no caso. Daí a gente ia para casa dele quando era final de semana, né? Durante a semana não, a gente tinha que pagar o ingresso mesmo. Jogasse muito contra a turma do Morro do Céu? Nós jogamos na época de Avante, que era amistoso, né? Mas não era fácil, não. Porque ali também jogava o pessoal também de profissionais, né? Sim. Nas horas de folga, eles participavam desses eventos, né? E o campo era ruim, né? O campo do Avante, para ser Não, digo lá, o do Adolfo Conde. O do Adolfo Conde era aquela grama de toiceira, né?
Mas para quem estava acostumado a jogar no campo do Avante também, que não era muito diferente, né? E praticamente um terço do campo era barro, né? Sim. Hoje a gente chama assim, na trave de cima, né? Uhum. Que é a trave que seria para SC, né? Uhum. Praticamente da metade do campo para cima era barrão. Então, jogar no Adolfo Conde era tapete. É verdade. Hoje a gente vê os gramados mundo afora, Poxa. só gramado bom e o jogador não atua bem. Eu fico olhando assim, Bion, puxa, hoje, esse gramado, com esse material que eles têm para jogar, né? A bola, a chuteira. A nossa, na época, era a chuteira que a gente comprava no mercado Sim. e tinha o seu Joca, né? Que também era diretor do clube, ele tinha uma sapataria. Ele que pegava a chuteira para nós, repegava tudo. Então a gente, com aquele material, né? Com aquela bola número 5, até tem um evento que eu quero te falar, um jogo nosso lá no Palmeiras do Roçado, uma pessoa que eu esqueci de falar, o Celinho, Antes ali, né? Ele jogava no time do Palmeiras e teve uma falta na intermediária e ele foi para a barreira de Celinho, sai. Não, eu vou ficar, eu digo, olha, a bola estava um dia meio chuvoso, ficava pesado, né? aquela bola número 5 de couro, É. cara, eu bati a falta, a bola foi aonde? Naquela época a barreira ficava de costas. Poxa. Bateu nas costas do Celinho, o Celinho desmaiou. Aí nós fomos levantar a camiseta dele e, pô, tava um desenho da bola nas costas. Eu disse, eu falei pra ti, Celinho. Mas são São histórias histórias da bola. da bola, né? É interessante essa tua observação, que antigamente a barreira ficava de costa, né? É, E ao contrário, hoje é contrário, fica de o frente. jogador fica de frente, protege E, o rosto, e né? ainda pula, né? E pulam, né? Hum. E tem ainda um elemento que fica deitado, Isso. para a bola não passar por baixo, Uhum. né? Isso é a evolução do futebol. É evolução. Hoje sai pouco gol de falta. Naquela época era Muito comum. pouco, naquela época era comum, né? Os gols de falta, né? É muito comum. Muito pouco gol de falta nos dias. Qual foi o time mais difícil que tu jogasse? Contra. Olha, do Amador foi o Ajax. Eram dois, né? O Ajax e a Portuguesa do Pantanal, né? É. O Ajax era um osso duro de roer. Forte. Era um time muito forte. A Portuguesa também jogava o Gildo, jogava o Ricardo, que é bombeiro, né? Era zagueiro, o Casinho, o Oscar, né? Ah, conheço todos. Depois os dois vieram jogar no Avante. Sim, o O Gildo não. Coronel Ricardo ali da Costeira, Ricardo Isso, Dutra. Ricardo Dutra. E o Casinho, que Casinho. mora lá no Isso, mora lá em Santo Antônio. E o Santo Vadim Antônio. também, que... Vadim da farmácia? Não, que é policial. Ah, tá. Pensei que era o Vadim da farmácia. Hoje eu acho, não sei se ele já está aposentado, me parece que ele trabalha na Assembleia. Não, Coisa assim. só jogador caro aí. Não, era só jogador caro, cara. Mas a gente encarava. Uhum. O Ajax era um time bem difícil mesmo. Pô, tinha ali o Chico, né? Botelho. Chico Botelho, o Zumar, o doutor, como é que é? O Lúcio Botelho. Lúcio Botelho, Fausto Botelho. É. O Fausto eu não cheguei a jogar contra ele, mas o Tinha o Lúcio... Fernando Botelho também, que era Isso. mais antigo. Isso, e tinha também eu chamava de esquerdinho. Ah, o né? Evaldo, É isso. lá do Morro do Céu. Uhum. Ah, já que sim, um time O excelente. Evaldo jogou em tudo quanto é time também, É. né? Pedrinha, nosso amigo do Morro do Céu. Isso. Ele joga até hoje. Joguei com ele esse ano. Ah, é? Joguei com ele esse ano. Mas a cidade é isso aí. A cidade não pode, a gente não pode deixar de eternizar essas pessoas, né? Sim, Não com só a tua certeza. pessoa, mas esse nome que a gente está citando, o tempo vai passar. E se a Uhum. gente não documentar como nesse programa, a memória vai ficar Fica apagada, perdida, né? Fica perdida, perdida, né? né? E quanta história foi construída nesse tempo aí de futebol, né? Aqui na região, né? Você citou os times aí amadores, eu joguei em todos esses, né? Nos anos 90, no início do ano 2000, no Carlos, Palhoça, Biguaçu, Alta Ilha, Sul da Ilha, né? E ainda temos bons campos, né? De grama, numa era que se mudou para o futebol sintético. Chegasse a jogar futebol sintético? Olha, eu joguei uma vez no campo do Avante, mas já veterano. O Avante lá em 2011, ele
ele arrendou, né, a parte Sim. esportiva, né, com a empresa. E claro que nós tínhamos os nossos horários de fazer nossos jogos. Mas assim, ó, joguei o futebol suíço ou futebol 7, como melhor se chamam agora, né? Também em alguns campos de sintético. Mas é muito, eu sentia muito pesado por causa do joelho, tornozelo, Duro, né? muito duro, né? Muita gente se machuca. Muita gente se machuca. E assim, eu sempre fui um jogador que eu nunca fui de dar carrinho. Meu jogo era em pé, né? Eu me lembro uma época o nosso Roberto Alves, né, muito amigo da gente, dizia, pô, mas o Adalto é um zagueiro elegante, Clássico. clássico, né? Domina no peito, sai jogando, diferente de outros que dão um chutão, né? E eu sempre procurei assim, porque eu sempre entendi que futebol é para jogar em pé. Lógico, lá uma vez ou outra vai ter que dar um carrinho, tudo bem. Mas para pegar a bola nunca o adversário que pode machucar e machucar sério, né? Então eu evitava muito isso aí. Jogava mais em pé. Raciocínio bom, né? Tem que ter um raciocínio bom. Eu tinha assim ó, também, né, a zaga que eu joguei, quando fazia o Rogério, que é o Prego, ou o Gagá, que é o Edson, né? Eu deixava eles dar o primeiro combate, eu era esperto, né? Aí a sobra era comigo. Aí ficava mais fácil de jogar, né? Mas também quando tinha que dar o primeiro combate também dava. Se machucasse muito na trajetória? Eu torci o tornozelo uma vez jogando um amistoso, que naquela época eles faziam isso, né? Figueirense, no campo do Figueirense. Eu torci o tornozelo. Mas nós tínhamos um excelente profissional, que é o Abílio, Famoso né? Abílio. E ele Curador. curador de todos os problemas, né? A gente chegava lá, Abílio, não tem problema, vem aqui, deita aqui na maca. Meu Deus, mas saía dali praticamente curado. Teve uma época que, quando eu trabalhava na prefeitura, nós tínhamos um timezinho de futebol de salão, né? E eu me machuquei num jogo, num amistoso do Avante, um domingo à tarde, e esse nosso jogo era na segunda-feira, contra o time de bombeiros, lá no campo lá do lado do Scarpelli. E eu não podia faltar nesse. Eu quero jogar esse jogo. Aí, segunda-feira de manhã, Abílio, estou com um problema assim, um problema no tornozelo e eu tenho um jogo hoje à noite de salão e eu quero jogar. Eu tenho que jogar. Vem aqui. Aí fui lá, olha, gemi um bocado naquela maca. Mas que interessante, assim, o meu tornozelo estava inchadíssimo, né? E depois que ele fez o trabalho, parece que deu uma murchada. Ele assim, ó, enfaixa bem. Assim, Abílio, eu quero jogar, Abílio. Assim, enfaixa bem e vai jogar. E eu enfaixei e joguei. E deu certo. Deu certo. Era Então, uma técnica diferente do Abílio, né? nunca vi igual. E também eu operei uma vez o joelho, também lá em Curitiba, né? Eu tive uma torção de joelho lá no campo do Cesário. Ah, no Campeche? E isso, nós jogávamos lá também, né? Futebol suíço, né? Jogando contra o time lá do Cesário, eu tive uma lesão no menisco. Daí o Áureo, que já tinha operado aqui o joelho, né? E descobriu que lá tinha um ortopedista muito bom. Em Curitiba. O nome dele, o sobrenome dele é Tille. Era até parente, eu acho que a esposa dele é parente do Ricardo ali, do Botelho, né? Foi até ele que indicou. Então nessa época trabalhava no posto de gasolina ali nas Marcunhas. Aí marcamos a consulta, fomos lá, ele nos consultou o Ori, depois me consultou, ele falou pro Ori assim, queres operar quando? O Ori assim, mas eu já operei? Mas eu não quero nem saber com quem que tu operasse. Vai ter que operar de novo. Não estou dizendo que vai ter que ser comigo, né? Mas tu vai ter que fazer nova cirurgia. Aí tá. Então tá, aí ele me atendeu, ó, o teu caso também é cirúrgico. Vamos fazer a cirurgia juntas aí. Aí nós marcamos para a semana seguinte. Vamos para lá, operamos na sexta-feira de manhã.
Daí à tarde ele chegou no quarto, estavam nós dois lá, todo enfaixado. Vocês querem ir embora? Eu disse, lógico que nós queremos ir embora. Então, levanta e vai andar. Eu digo, mas como, doutor? Levanta e vai andar. Não, se vocês querem ir embora, tem que ser assim. Aí levantamos, começamos a andar, ele deu alta para nós. O Áureo ligou para um amigo dele, né? Foi lá nos buscar. À noite tinha baile no Avante. Daí eu cheguei de Curitiba, vim pro baile, fiquei até as 5 da manhã, e às 8 horas da manhã me levantei e vim trabalhar no posto, trabalhei o dia todo. Né? E eu fiz uma cirurgia de menisco. Hoje o cara fica aí um mês enfaixado e, né, todo cheio de dodói. Naquela época não tinha isso não, cara. Falasse bem, lembrasse bem uma fase boa ali do o Avante. O Avante não é só futebol, festa, clube social. Tem muita história, né? E não podemos também deixar de falar do nosso querido Edinaldo Lisboa, o Feijão, que nos deixou cedo, teu sobrinho, né? Figura emblemática da nossa Santo Antônio de Lisboa. E falou de Santo Antônio de Lisboa, é o Avante, é o baile do Avante, o time e o Feijão. Né? Isso. É isso, né? Santo Antônio se resumia a isso. Baile do Avante, Banda Zavajos. Isso. Né? Feijão. Esse é uma figura sensacional, assim, foi uma grande perca para a gente, né? Principalmente assim para a família. E também tinha amigos, mas também tinha inimigos, né? Mas que a gente também não tem só amigos, né? Ninguém é unânime. Tinha as pessoas que também não gostavam dele, mas ele assim, ó, foi uma perda muito grande para Santo Antônio. Hoje está fazendo falta hoje, inclusive, né? Tem muita saudade dele e também do meu irmão mais moço, Amilcar, né? Também era um parceiro de todas as horas. Muita saudade deles. Era uma figura da gambazeira. Feijão inventava, fazia coisa assim que tu não imaginava. Era um cara espetacular. Infelizmente teve esse problema aí de saúde e não conseguiu recuperar, né? Bom, e os bailes, hein, do Avante? Vamos contar a história dos bailes do Avante, hein? Bom, eu comecei no Avante quando o Avante era um clubezinho, um chalé. Inclusive foi um terreno doado pelo meu pai para a construção dessa sede, né? Mais tarde, claro, depois a gente com a venda de títulos patrimoniais, né? A gente conseguiu comprar o terreno do lado, que era da minha avó, né? E o terreno onde hoje é o estádio do Henrique Arruda Ramos, que é o estádio do Avante, né? Foi onde se fez aquele clube daquele tamanho que é hoje. Muitos bailes, muitas noites perdidas, trabalhando sempre, né? Desde pequenos lá, já não tinha nem idade para ir para o clube, mas eu ia, 16, 17 anos, e eu vivia uma vida intensa dentro do Avante, né? Tanto no clube quanto no futebol. A gente, no clube, trabalhava nos bailes lá de graça, né? Só querendo sempre o bem da sociedade, né? E o progresso, né? E apesar de ser criticado por uns, mas elogiado por outros, né? Mas os elogios eram maiores do que as críticas e isso tudo faz parte, né? Adalto, e a vida profissional, como é que se deu? A vida profissional foi o seguinte, eu com 18 anos, para 19, eu comecei a trabalhar no Hospital de Servidores. Meu irmão trabalhava lá, o Arnaldo, figura também muito conhecida, né? Foi vereador, suplente de vereador, mas ficou um mês só na Câmara, né? Não dá, naquela época não dava espaço. Então ele me levou para trabalhar no Hospital de Servidores, então eu comecei trabalhando no setor de contas médicas como auxiliar administrativo. E aí cheguei a chefe de setor, chefe de divisão, e numa época que o seu Alcino Vieira precisava tirar férias, e eu também estava de férias, ele foi lá em casa me convocar para eu assumir o espaço dele naquele período de férias. Vim, né, fiz o meu serviço, depois dali fui trabalhar na clínica Regina Nuremberg, era do Nivaldo Nuremberg, né, uma clínica de cirurgia plástica. Tinha o Chanico, o Rodrigo, o Dr. Rodrigo também. Dali fui para Blumenau, veio um convite para mim trabalhar no Hospital Santa Isabel, em Blumenau. Fui lá para Blumenau, fiquei lá
6 meses. Jogasse bola lá também? Eu joguei pelo time do hospital. Ah, é? Nós jogamos lá. Entendi. Jogasse lá em Blumenau. Quem mora lá e não ia jogar bola aí, não tinha como não, Não, né? porque assim, ó, nós íamos no domingo à tarde, de noitezinha, e voltava na sexta-feira à noite, que meu irmão, o seu Arnaldo, ele tinha uma farmácia lá na Rua 15. Sim, sim. Né? Ele mais um. Ligar isso aí. E aí? E aí? E daí, então, quando tinha, porque o nosso jogo lá era sábado de manhã. Aí eu ficava lá e vinha depois, no sábado à tarde, depois do jogo, eu vinha embora. São Paulo. Mas era um timezinho que a gente tinha no hospital mesmo, né? Entendi. Aí depois de Blumenau, tua carreira seguiu onde? Depois do Blumenau, em 75, o meu irmão, o Arnaldo, ele comprou um posto de gasolina aqui na Osmar Cunha. Era Lava Rápido Holiday, Sei. que também tinha bombas de combustível, né? Mas algo forte mesmo era a lavação. Sim. Aí vim trabalhar ali e dali foi onde eu recebi o convite para ir trabalhar na prefeitura, através do seu Alcino Vieira, né? Na prefeitura eu comecei a trabalhar no setor de contas, né? Na contabilidade, e cheguei também a chefe da divisão, né? Na época o secretário era o seu Lauro Andrade, que chegou a ser vereador também, Uhum. né? E o seu Juarez Fonseca, que era o secretário de administração, e o doutor João, que era secretário de saúde. E depois, num desentendimento, na troca de secretário, e também na época que eu fui trabalhar lá, o prefeito era o Esperidião Amin, né? Depois, como o prefeito era indicado, o Esperidião saiu, entrou o Francisco Cordeiro. Aí o Francisco Cordeiro trouxe a equipe dele, né? Uhum. Lógico, normal, né? Uhum. E daí eu tive eu era o contador, tive um desentendimento com o secretário, por causa de problema de entrega de balanço, né? E a prefeitura nunca tinha entregue um balanço em dia. O prazo máximo era 31 de março, para a gente entregar o balanço no Tribunal de Contas. E daí eu queria, pela primeira vez que eu estava na chefia da contabilidade, eu queria entregar o balanço em dia, pelo menos uma vez. Cumpriu o prazo. E eu cumpri o prazo. Apesar desse balanço ter ido sem o relatório do secretário, porque foi a condição que eu falei para ele. Uhum. Eu tenho que entregar esse balanço na data prevista, que eu não quero atrasar. Chega de tantos atrasos da prefeitura ser falada, porque nunca entrega um balanço em dia, né? E eu quero entregar. E eu entreguei, mesmo sem o relatório do secretário. Daí a gente se desentendeu, aí também entrou um problema político no meio, que o meu irmão foi candidato do PDT, né? E eles eram, na época, eu acho que era o DN, era a Arena, né? Uhum. Então eu disse, olha, meu querido, se tu está misturando política com profissionalismo, eu não sou político, apesar de meu irmão ser candidato, mas eu sou profissional, né? Então eu vou fazer a minha parte profissional. Nada a ver com política, mas se tu quer levar para esse lado, tudo bem, fica à vontade, você é o secretário, você manda, né? E eu estou aqui para obedecer. E aí a gente se desentendeu e ele me exonerou. Aí sua vida continuou. Aí eu voltei para o posto de gasolina, né, com o Arnaldo e outro irmão. Depois dali fui trabalhar no LIC também. Não, Lick. Trabalhei um período lá no LIC. Do LIC fui trabalhar na Saibrita, né, lá em 2005, até 2005. Foi de 2001 a 2005 na Saibrita. Família Toniolo. Família Toniolo, né? E depois eu terminei me aposentando como autônomo. Legal. Em 2008. O Lick também era um grande celeiro de craques, né? Jogasse muito lá. Joguei muito lá no LIC, jogamos com Ademir, Bira Lopes, né? O Ceceu.
Então, assim, ó, eu tive o meu meio de futebol, Lica. o Lica maluco. O meio de futebol foi muito proveitoso, né? Joguei com muita fera, né? É, fica a saudade, né? Fica muita saudade. Ô, Adalto, como bom manezinho de Santo Antônio de Lisboa, nós falamos de um ponto aqui. Tua percepção e as tuas observações em relação à pescaria. És um bom pescador? Eu já fui, É? já. Eu tinha, inclusive, uma baleeira, né? E tinha redes também de pesca. É. Mas não, eu gostava de pescar muito paru. Ah, parou? Isso, lá no, em Jurerê, ali acima daquela ilha de Francês, em Alto Mirim. Então, naquele meio ali, a gente pescava ali. Aí é lá de Santo Antônio. Saía de Santo Antônio, né? Porque o paru, ele dá assim num período que tenha bastante sol, né? Em época quente, que é a época de novembro a janeiro. No verão. É, verão, é. Eu pesquei muito lá, eu e mais um sobrinho meu. A gente ia nós dois sozinhos mesmo, né? Aí, quando eu achava um outro parceiro para ir, a gente botava junto dentro da bateira, mas geralmente era nós dois. E matei muito paru, né? Tinha a temporada aí, porque a temporada é curta, é de novembro a janeiro. Matar 3, 4 toneladas de peixe. Parou. Paru. Só que também a gente, claro, eu não era profissional, a gente ia pro esporte, mas também a gente não ia consumir aquilo tudo, e a gente vendia, né? Em pescaria agora querem reduzir a cota da tainha. É um absurdo, né? Isso não existe, né, cara? Vai prejudicar quem? Vai prejudicar o coitado que tem uma rede de praia né, que consegue sobreviver, né? Espera o ano todo por essa época e agora vem essa lei aí proibindo ou dando cotas. Ah, pelo amor de Deus, né? Não faz sentido. Não faz sentido. O Adalto, e lá na região de Santo Antônio tem várias espécies marinhas, né? O que que você viu, o que que você capturou? Você falar das nossas ostras? Sim, assim, ó, na minha época a gente tinha muito berbigão. Muito bem, Miguel. É. E ostra também da pedra, né? Da pedra, claro. Isso. Hoje tem as fazendas. Hoje tem as fazendas marinhas ali. Santo Antônio se resumia a isso aí. As pescarias de praia, camarão, né? Então, Camarão branco, né? E ostra e berbigão. Quer dizer, a gente comeu muito isso aí na minha época, né? Aí depois, com a evolução, com calçamento, com essas coisas todas, aí essas drenagens de água pluviais para a praia, acabou com tudo, né? Hoje nós temos lá, claro, criações, né, em fazendas, né? Fazenda tem até criação de algas, agora estão inventando mais essa também. né? Isso. Mas é evolução, como a gente fala, né? Viver no tempo. Tem que viver no tempo. E a questão da tradição religiosa, né? Muito forte em Santo Antônio, né? Eu sou, Festa divina. isso, eu sou católico, apostólico e romano, né? Não sou muito frequentador de igreja, vou de vez em quando, mas não sou aquele frequentador assíduo, né? Mas sou católico. E as festas tradicionais de Santo Antônio, né? Festa divina é uma festa muito grande, né? Eu acho que é uma das maiores aqui da grande Florianópolis. Pegasse o templo do Terno de Reis também? Sim, pegamos esse tempo todo. Terno de Reis, depois tinha um bailinho. Era bom, era muito bom isso. Saudade disso tudo. Um dos grandes vereadores dessa casa, que nos deixou recentemente e deixou um grande legado, lá da região, que é o vereador Gabrielzinho. Né? Sim. O pai dele já esteve aqui, Maurício, dando entrevista para nós, mas foi uma pessoa importante lá para o bairro. Né? O Gabrielzinho era uma pessoa espetacular, né? Ele era muito defensor do bairro, principalmente Sambaqui, Barra de Sambaqui, né? Mas ele tinha um olhar geral. Foi uma grande perca que a gente teve, assim. A gente sentiu muito, né? Porque era um rapaz muito bom e um bom vereador também, né? Inclusive estava cotado para ser o candidato a vice-prefeito, né? É. Mas infelizmente aconteceu isso com ele. Nós tivemos outro vereador que eu considero também, né? Que não era da região, mas a vida inteira dele passou por Santo Antônio, né? Na época ele tinha caminhão e trabalhava no Felipe Companhia e levava madeira, trazia leite. Era o seu João da Bega, né? Ah, não, beleza. João da Bega.
Foi muito amigo da gente também e foi um grande João vereador. Itamar da Silveira, Isso, lá do Rio Vermelho, lá no Rio mas Vermelho. Mas vereador o por toda a trânsito cidade. deles era para Santo Antônio, não tinha outro O local caminho, para né? caminho, né? Para a estrada de chão. E ele trabalhava no Felipe Companhia, no Estreito, que era uma empresa que tinha materiais de construção, madeira, essas coisas. Então ele trazia de manhã e vinha com carga de leite, né? Porque o pessoal trabalhava muito com isso, né? Sim. Tinha vaca leiteira e vendia, trazia, entregava aqui na Gama dessa ali, que tinha um negócio de leite ali. E trabalhava no Felipe, depois na volta ele levava os pedidos do pessoal lá da área, né? Muito boa pessoa também. Serviu muito. Serviu muito a comunidade, meu Deus. Às vezes, quando a gente vai lá em Santo Antônio, no meu caso, que estou acostumado mais com a região central, que é tumulto, trânsito, estação, e aí você passa um dia lá à tarde em Santo Antônio, traz aquele ar puro, aquela tranquilidade, aquela hospitalidade, né? Como morador ainda dá para sentir isso, sentir que Santo Antônio ainda é pacato? Olha, como morador, Bion, sinceramente, não é mais pacato Santo Antônio. Santo Antônio mudou muito, né? Mas mudou também por causa da evolução, né? Uhum. O Santo Antônio hoje tem um movimento assim muito grande, o tamanho que é Santo Antônio. Principalmente nessas épocas de festa, carnaval, então é uma loucura, né? Carnaval, Santo Antônio é 40, 50 mil pessoas noite. É demais, não tem espaço para tanta gente, né? Mas felizmente, assim, ó, Carnaval sempre foi muito tranquilo, porque eles fecham os espaços, todo o pessoal que entra é revistado, então se der um bate-boca ou outro, tudo bem, mas assim, ó, um É seguro. problema mais sério nunca houve, graças a Deus, né? A coisa que está em alta lá é o pôr do sol, né? Muita gente para ver o pôr do sol. O Sol de Santo Antônio é o melhor eu acho que é do mundo, né? Acho que eu tenho umas fotos ali, acho que é maravilhoso. A praia fica lotada todo dia, no final de tarde. Tem gente que vai para lá só para assistir o pôr do sol. Essa época que é boa, a época da É. meditação. Uhum. Mas no verão também já misturava com o pessoal que estava lá, ia mais uma leva, então a praia ficava lotada. Apesar da nossa praia não ser própria para banho, né? Às Infelizmente. vezes mas depende do teste, né? Às vezes né? Mas todo mundo já tomou banho. Olha, eu tomava muito banho em Santo Antônio. Eu gostava do verão, gosto ainda, mas eu gostava muito mais do verão, porque todo dia eu ia na praia tomar um banho. Hoje fazem no mínimo uns 10 anos que eu não boto nem o pé na água. Muito sujo. Muito sujo, muito poluído. Infelizmente. O Adalto, o que faltou nessa vida para você? Olha, faltou na vida agora só eu ganhar na Mega Sena. Não, graças a Deus foi uma vida muito boa, né? Felicidade. Só tenho a agradecer a Deus por tudo, né? E chegamos até aqui. E daqui para frente é por conta dele, né? 2 filhos? Meus filhos, o mais velho é advogado. O filho dele, o do meio, também se formou o ano passado. O filho mais velho dele se formou em ciência da computação. E o mais novo, que tem só 12 anos, está começando agora. E o outro, o Dalton, ele tem um casal, né? Maria Eduarda, que faz 11 anos agora, dia 22 de abril. Ela é mestre em xadrez. Olha só. Ela é tricampeã brasileira. E final do mês agora, ela vai ir para Teresina, no Piauí, disputar o 4º campeonato. Então ela participa daquele campeonato que tem todo ano ali no Lira. Campeonato internacional. Isso. Ela participou o ano passado, em novembro, ela esteve participando do Campeonato Mundial na Itália, em Suzano, né? Ela foi a melhor brasileira dos últimos 30 anos, a classificação dela. Que coisa linda, hein? E é uma menina assim, ó, a gente sente o porquê. Porque não tem um patrocínio, né? Nem federal, nem estadual, nem municipal. Então ela viaja, né, às custas da família e de amigos, né, que colaboram, que a gente sempre faz uma vaquinha, pede uma ajuda para um e para outro. Outros para poder levar. Para poder levar. E também
né? Porque a menina de 11 anos, mestre em xadrez, né? Agora esse campeonato, até a mãe dela ficou assim, ó, na dúvida, não, se eu levo, se não levo, pô, a despesa, a gente tá, né? Não está numa condição muito boa, mas resolveu levar, porque seria uma frustração para a menina, né? Imagina. Participar de um campeonato mundial na Itália e não participar de um campeonato brasileiro aqui. Né? O Adalto, como bom manezinho, qual é o prato bom na mesa? Ah, o peixe assado no pirão d'água, né? Esse é o melhor. Ou então um baga ensopado. Baga ensopado. Um pirão de feijão. Olha só. Eu já comi muqueca de baga, muito bom. Faz um pirãozinho de feijão, bota... A moqueca de baga não deixa de ser um baga ensopado mais sofisticado, né? Tem alguns legumes. Tem alguns legumes, mas tu coloca aquilo aí em cima de um pirãozinho de feijão, de um pirão d'água, aquele molho, né? E o baga também é uma carne muito boa, uma carne branca, né? Carne ótima. Né? Eu troco o baga por qualquer outro peixe. Assim, ó, tem uma tainha assada aqui, tem um baga, eu quero o baga. O que mais dá de peixe ali, hein? Ali em Santo Antônio... Aquela hoje, nossa orla de Santo Antônio? Aquela orla ali hoje é Paraty. Paraty. Que é bom, fritinho. Muito bom, né? Antigamente a gente pescava muito de caniço nas pedras ali, canhanha, cocoroca. Isso acabou. Não existe mais. Né? Roubá-lo nem pensar. Não, roubá-lo até tem dado muito, né? Naquela de marisqueira ali, ou um pouquinho mais fora. Sim. Mas o pessoal pega muito de rede, né? E às vezes de tarrafa. Teve uma época aí atrás aí que meu sobrinho andou matando bastante, mas foi de rede e não foi ali em Santo Antônio, foi fora, né? E ali em Santo Antônio dá muito ali no meio daqueles barcos, é um balinho de 1 quilo, 1,5 quilo, essas coisas. O camarão ainda tem? Camarão ainda tem, mas eu não tenho coragem de tarrafiar lá na praia para matar. O pessoal pega muito de rede de casseio, né? Uhum. Ali na praia dá muito também de tarrafa. É nossa querida Santo Antônio, que tem uma orla belíssima. Infelizmente, tem muito esgoto jogado na praia, né? E a gente briga por isso, por fiscalização, por providência, mas infelizmente continua cada vez pior. Adalto Raul Lisboa, 74 anos, te agradecer pela presença aqui no Café e Prosa da TV Câmara, contando a sua história no bairro de Santo Antônio de Lisboa, norte da ilha, uma comunidade tradicional, contando a sua história no futebol, a sua história de vida, e para ficar para sempre na memória da TV Câmara. E aqui é gente da gente. Sempre bom ouvir quem conhece, quem ajudou a construir nossa querida cidade amada Florianópolis. Obrigado. Eu que agradeço, Bion, a oportunidade de estar aqui, né? E estamos à disposição, assim que o amigo precisar, é só convocar que a gente estará aqui presente, com certeza. O Avaí, será que vai? O Avaí, pelo primeiro jogo que eu vi, assim, às vezes eu mando umas mensagens para o Salles Júnior, para a CBN mesmo, né? Meu Deus, eu não vi nada naquele time para dizer assim, ó, para ter a certeza que ele vai disputar alguma coisa. Eu penso que vai ser igual ao ano passado, brigar para não cair. Vamos ver. Vamos acompanhar e torcer. Mas estou torcendo para que seja campeão, ou se não, que pegue pelo menos um 4º lugarzinho para chegar para subir. Mas vai subir e é igual aquela tartaruga em cima do poste, né? Tá aqui não sei como, né? Vamos lá. Mas vai cair. Vamos torcer. Vamos torcer. Adalto Raul Lisboa, aqui no Café e Prosa da TV Câmara, que tem a responsabilidade técnica de Tiago Veríssimo e a direção-geral da TV Câmara, a cargo da jornalista Carla Silveira. Você acompanha todos os detalhes no YouTube e também na TV aberta da TV Câmara, canal 11.2, e sempre ouvindo as figuras importantes da nossa cidade, seja do norte da ilha, do sul da ilha, do centro, do maciço, do continente e de todos os cantos. Muito obrigado e até a próxima.